Nunca será demais dizer-lhe que deve continuar a ligar para o 760-100-900, porque o dinheiro que eu tenho para lhe dar hoje é um montante de 15.000 euros. Não vai haver pergunta alguma, portanto não lhe vou colocar questão alguma. Vou sim dar-lhe 15.000 euros só pelo facto de estar à conversa comigo. Tem que ligar para o 760-100-900, paga 60 cêntimos mais IVA por cada chamada que fizer. Portanto, já sabe que vale a pena concorrer, vale a pena participar, inscrevendo o seu número de telefone, seja fixo, seja móvel, desde que identificado, na base de dados que depois vai ser usada pelo nosso computador. Aqui quem roda! E hoje é por 15.000 euros. Eu acho que vos contei. Há dias, eu penso que vos contei naquele dia em que isto aconteceu. Há dias vinha eu para a TVI, às 7h30 da manhã, e ao atravessar uma das muitas aldeias no percurso entre Fontanelas e a saída do concelho de Sintra, ou a saída de Sintra mesmo, vi uma senhora que possivelmente ou ia comprar pão ou ia ao café, de robe e pijama na rua. E pensei, pois está bem, deve ser prático, o café até é capaz de ficar aqui juntinho à casa dela. Mas porquê? Porquê sair para a rua de pijama e de robe? Será que se a senhora é casada, o marido gosta daquela figura na rua? Ou mais importante ainda, se ela se visse ao espelho, achava-se bem assim? Não sei, não gostei daquela imagem, não gostei pela senhora. Porque eu acho que nós temos que nos dar aos outros no nosso melhor. Mesmo que os outros não entendam a nossa imagem, a nossa forma de estar na vida. Isso é problema deles. Pois muito bem. Foi a partir desta senhora, olha, muito obrigado, minha senhora, por ter ido de robe e pijama ao café. Foi a partir desta imagem que eu pensei, vamos lá falar sobre isto que tanto pode acontecer a homens como a mulheres, que é desleixarem-se com o correr de uma relação a dois. E fomos para a rua perguntar, colocar algumas questões às pessoas que, entretanto, fomos encontrando. A sua preocupação com a imagem é igual quando é solteira ou quando está numa relação? Quando é solteira, acho que há mais preocupação. Porque queremos encontrar o candidato ideal e o visual conta. Quando estou numa relação, tento-me arranjar mais para agradar mais a pessoa. Mantenho, cada vez procuro estar mais bonita, se é que é possível. Desde pequenina fui sempre assim e já tenho 73 anos feitos. Se é igual, sim, é igual. Tento cuidar sempre da minha imagem, que é para a outra pessoa nunca perder o interesse. Estou numa relação é maior. Difícil, muito difícil. É igual, exatamente a mesma. Os dois. Cuida mais quando está sozinho. É normal, gosto de arranjar um pouco, não é? Mas não é nada de exagero. É diferente, as idades também são diferentes, por isso se calhar preocupo-me um bocadinho mais. Preocupava-me quando tinha 20 anos e se calhar preocupo-me um bocado mais agora, tenho já mais de 40, certo? Eu gosto como sou. Convidei para esta conversa e certamente se quiser manifestar a sua opinião pode fazê-lo através do meu mural no Facebook, Manuel Luís Goxa TVI. Este é que é o meu mural, é aquele que tem 350.000 pessoas mais ou menos em contacto permanente. Ora, convidei a doutora Teresa Leonardo, psiquiatra, e a doutora Maria do Céu Santo, ginecologista e obstetra. E porquê a doutora Maria do Céu Santo hoje fizeram-me esta pergunta? Porque ao longo da sua vinda a este programa, justamente este tipo de imagem que devemos investir em nós próprios para continuarmos a ser felizes, mesmo numa relação a dois, já foi vinculada aqui pela Maria do Céu. Portanto, sejam bem-vindas, senhoras doutoras. A conversa é a três a partir deste momento, portanto não há perguntas nem para uma nem para outra especificamente, mas é só entender porque é que leva as pessoas a desinvestirem nelas próprias, com o correr de uma relação e com o correr dos anos também. Se calhar é dar a outra pessoa realmente, quando se tem uma relação, como adquirido, não é? E no início, quando temos alguém... já estás no papo. Já... Isto popularmente falando. Popularmente falando. Quando temos alguém ou quando desejamos alguém, essa pessoa tem que nos ser atrativa. Temos de sentir atração por essa pessoa. E até gostamos que os outros, que essa pessoa também atrai outras pessoas. É ali um bocadinho o sintoma da inveja. Portanto, nós gostamos de uma pessoa que nos atrai. E isso temos que manter ao longo do tempo. Quando essa pessoa nos deixa de atrair numa relação, seja homem ou mulher, há a tendência
de olhar para fora do casamento. Isso acontece muito realmente depois de 15 anos, 20 anos. E aqui também há que diferenciar as pessoas que casam aos 20 anos e chegam àquilo que é uma dita meia-idade, que eu acho que são pessoas muito novas, 40 anos, e têm filhos de 20 anos, e aquelas pessoas que aos 40 anos ainda estão numa primeira relação e vão partir para um primeiro filho. Essas, provavelmente, tratam-se mais. As que têm um casamento mais duradouro ou casaram mais cedo têm tendência, realmente, estamos a falar de generalidades, a descurarem da imagem. E quando me diz que há uma tendência depois, quando isto ocorre num casamento e numa relação já com alguns anos, há uma tendência para se olhar para o lado, portanto está-me a querer dizer que, por vezes, alguns homens olham para o lado, têm estes seus casos amorosos extra-casamento, porque já não se sentem atraídas pela imagem da companheira. Exatamente, exatamente. Até porque estamos a falar de um tipo de pessoas, de uma classe, e aqui depois temos que diferenciar as pessoas que trabalham, as pessoas que não trabalham. As que trabalham, para elas é mais complicado. É mais complicado. Mas realmente isso acontece. É muito importante manter a relação e manter aquele contacto entre os dois numa relação. Por exemplo, a escolha da roupa, vestir aquilo que o marido ou que a mulher ou que o parceiro gosta também. Saber a opinião, não é perdermos a nossa identidade, mas ouvir a opinião do outro, partilhar nisso. Nós estamos aqui a dizer, este trabalho é mais complicado, porque certamente levantam-se cedo, têm que ir para o trabalho, já antes deixaram o pequeno almoço feito, ou já levaram os filhos à escola, mas também o ir para o trabalho, o sair de casa, implica cuidar da imagem, não é? Implica cuidar... Porque se vai dar aos outros, sim, vai-se mostrar. Exatamente, implica cuidar da imagem. E como dizia o Manuel Luís Goxa no início, não é, que encontrou aquela senhora a ir de robe, eu esta semana tive um caso muito interessante na minha consulta. É uma doente que eu sigo há alguns anos, na altura por crise de pânico. A senhora tem 40 anos e tem 3 filhos. Portanto, uma mulher nova, muito bonita, elegante, é uma exceção aqui. E se calhar é um exemplo. A senhora tem 40 anos, tem 3 filhos, um de 19, uma de 14 e uma bebé de 2 anos. E por dificuldades económicas o marido ficou desempregado e há 2 meses teve que sair do país. E ela diz, doutor, eu sempre me arranjei. Eu antes tinha dinheiro para ir ao ginásio. Quando o marido ficou desempregado, comecei a fazer caminhadas. A senhora mora na zona de Mafra. Agora, são grátis. As caminhadas são grátis. Comecei a fazer caminhadas. Não posso comprar numa loja melhor. Associo as peças. O meu marido, agora falo com ele pela câmara, pelo Skype, e tem que estar sempre bonita, porque eu quero que o meu marido me veja bonita e sinta desejo por mim. Voltamos à sedução e ao desejo. Curiosamente, eu gosto de me lembrar todos os dias de manhã. Eu já um dia pensei em levar uma câmara e parar o carro e falar com a senhora. Todos os dias, às 7 da manhã, eu vejo uma senhora que não sei de onde vem, mas a caminho de Fontanelas, muito direita, já para aí talvez com 70 anos, muito direita, bem vestida, a fazer a sua caminhada. Bem vestida dentro do prático para uma caminhada, não é? Com o seu colete com a cor amarela fluorescente, não é? E lá vai ela, ali direita, a fazer a sua caminhada e sempre com bom ar. Portanto, temos de estar adaptados a cada situação e a cada circunstância. Isto é um tema que lhe é sensível também, Maria do Céu. Imenso, porque eu acompanho as mulheres, principalmente à adolescência, à menopausa, não é? E por isso ao longo da vida toda. Ao longo da idade fértil, não é? Da fase fértil da vida. E pós também. E uma coisa que eu acho muito engraçada... E por vezes, depois da menopausa, as pessoas também ficam tão desmotivadas ou tão perturbadas, não é? Que podem também se desleixar um bocadinho. É uma fase muito importante da vida, mas é giro acompanhar o crescimento como pessoa da adolescência, de facto, à menopausa. Mesmo as próprias adolescentes são diferentes umas das outras. E muitas desde pequeninas são muito mais estimuladas para a imagem do que outras. A imagem é fundamental. Não é tudo, mas é fundamental. E por isso, é sempre o primeiro cartão... Um invólucro muito interessante e depois um conteúdo nada, mas vazio. Se conseguimos ter um bocadinho de cada, é ótimo, não é? Sim. Porque muitas vezes, quando a imagem é muito dominante, a pessoa acha sempre que o conteúdo não é tão... Quando essas mulheres conseguem... É isso mesmo. Investirem muito no conteúdo, aí é 2 em 1 e então as pessoas ficam muito mais estimuladas pela pessoa que conheceram. Depois uma fase que tem muito a ver, de facto, é o quê? E como disse e muito bem, muitas vezes arranja só para o local de trabalho. E chega à casa, tira os sapatos, veste a camisola que não serve para ir para a rua e o marido nunca a vê bem arranjado. Quem a vê são os colegas de trabalho. Por isso, aqui Nós podemos chegar a casa e até mudar para uma roupa mais prática, mas a roupa prática tem que ter...
pode ser apelativa, pode ter não uma é? certa atitude Exatamente, na mesma, nós não temos é? de estar de jeans e bem, não que é? é o fundamental. Exatamente. E depois há uma fase extremamente complicada, que é a fase da menopausa, porque a mulher acha que é um marco. E aí muitas delas dizem-me, doutora, fiquei invisível. Então tem tendência a aumentar a racha e o decote. Não, aos 50 não se pode ter 20, mas de facto pode-se ter uma atitude positiva. Pode-se cometer excessos nessa fase. Precisamente para se tornar visível. Quem são as Mas mulheres... é tornar visível ridículo, sim. pelo ridículo, não é? Através daquilo que pode cair no ridículo, não é? Quem são as mulheres que mais sofrem em geral da menopausa? São as mulheres que sempre foram muito bonitas e que tiveram sempre uma boa aceitação social. E porquê? Porque, em geral, o que a pessoa tinha era a imagem. E então a imagem era, de facto, a prioridade número 1. Ela pode ter a mesma uma boa imagem aos 40, aos 50. Não é preciso, hoje em época de crise, só comprar a roupa XPTO. Não. É preciso saber combinar, é preciso, de facto, ter uma certa sedução na atitude. E o que é que nós vimos muitas vezes? Nós, por exemplo, aqui no nosso país... Estejam à vontade para conversar uma com a outra. Nós aqui, por exemplo, no nosso país, vimos que, e é frequente nas consultas, as mulheres, no geral, andam todas vestidinhas em casa, com as t-shirts e com tudo, e na rua usam um umbigo à mostra. Se fôssemos para os árabes e aqui para o lado, o que é que vimos? Na rua todas tapadas e em casa com a dança do ventre e com o umbigo à mostra. Nós, se calhar, temos de aprender alguma coisa com a globalização. É importante a sedução, e a sedução é na roupa e na atitude. Agora, uma coisa que eu acho muito gira em relação às mulheres é assim, num casamento, geralmente a fase inicial é a fase da sedução. Quando namoramos, arranjamos da unha do pé à ponta do cabelo. Quando começamos temos a de nos dar coabitar, no nosso melhor, não é? Na descoberta do outro. Para seduzir. Eu vejo mulheres que fazem a depilação até ao joelho porque o resto não se vê, são casadas. E vejo-os na consulta que são ginecologistas. Eu penso assim, é só para agradarem. A envolvente é a social, porque do joelho para cima nem depilação têm. Isto é real na sociedade atual. Estou de boca aberta. Precisamente. Por isso. E vemos outra coisa que é engraçada. Uma mulher que é nossa doente há muitos anos, entra no consultório, tem a barriga clarinha, porque acha que é mais elegante de fato bem. De repente, a mesma mulher tem a barriga bronzeada e a roupa interior passou a lingerie. Quer dizer que tem um passeio novo, quer dizer que está outra vez a investir na sensualidade. Agora, o que eu acho que aqui é extremamente importante é educar as pessoas para isso. Mas uma coisa que eu verifico é assim, numa relação a dois há um que ama e outro que se deixa amar. E depois, ao longo do tempo, pode mudar. Mas agora, é que isso é muito interessante. Agora, porque aquilo isto não é linear. Portanto, há fases numa relação a dois em que um gosta mais que o outro, há outras fases em que é o outro que gosta mais que o primeiro, e depois há outras fases em que são os dois a gostar muito um do outro. E depois, não é? às vezes, nenhum. Acabam no banco do tribunal. Não é? Começaram no banco do jardim e acabam no do porque tribunal. isto uma relação não é linear, não é igual todos os dias. Mas uma coisa que é gira é assim, por exemplo, se o que gosta mais é a mulher, não é? Está muito mais preocupada, investe muito mais na relação e tenta sempre seduzir muito mais o parceiro com medo que ele fuja, não é? Se por acaso quem gosta mais é o marido, a mulher muitas vezes tem uma atitude muito mais tolerante em casa e não se preocupa tanto com a imagem porque acha que ele gosta de qualquer maneira. Está aqui um comentário de um senhor, que é o Francisco Nogueira, muito curioso, que diz que as pessoas pensam que depois de terem os filhos criados, ou seja, depois de uma relação de 20 anos, que a vida acabou. Isto prende-se um bocadinho também com a fase da menopausa, porque para muitas mulheres é a síndrome do ninho vazio, os filhos estão criados, saíram de casa, deu-se a menopausa, e é a tal sensação de que a vida para mim acabou. Não, pode estar a começar uma outra fase fantástica da vida de uma mulher, claro, não é? Claro. É um período de reflexão e que muitas vezes pensa-se mais no passado do que no presente ou no futuro. Então o que eu quero e que eu... Há outro tanto pela frente, ou mais ainda. Mais ainda. Hoje uma pessoa com 40 anos... pode ter 60 pela frente, ou sim, mais 50. Mais 50 pela frente. Portanto, tem mais anos de vida do que os anos que o próprio filho ou que os filhos têm. Então, por isso é que eu acho que durante o casamento deve-se manter ou tentar manter a cumplicidade, a atração, a sedução, para que isso não possa acontecer, para que não se chegue 20 anos depois e diga eu não conheço a pessoa que está ao meu lado. É muito interessante porque uma mãe que vê os filhos partir depois fica ali com uma sensação realmente de vazio, que é passou a ter muito tempo sem saber o que fazer, porque não cuidou do tempo dela, cuidou do tempo dos outros. Cuidou do filho, da casa do marido. Do marido, muitas vezes, não é? Como foi enfermeira, foi engomadeira, foi senhora da limpeza, foi cozinheira. Exatamente, como dizia no outro dia uma doente minha, ao cuidarmos do nosso marido, estamos quase a apresentar o nosso marido para outras pessoas. Portanto, temos que cuidar de nós, para que o nosso marido goste de nós. Não quer dizer que deixemos de olhar para o outro, que o mimemos, que tratemos da roupa dele.
Porquê é que a mulher, já pensaram, porquê é que as mulheres muitas escolhem? A sociedade está a mudar, estamos numa sociedade ocidentalizada, posso falar disso mais tarde, mas porquê é que é as mulheres que escolhem a roupa do homem normalmente? E é muito mais fácil um homem manter-se com a idade, porque o homem com blazer, eu sei que há homens especiais. A minha mulher não escolhe a minha roupa. Mas há, eu não deixo. Mas há exceções. Eu não deixo, era só o que faltava, a minha mulher escolher a minha roupa. E ainda muito... É por isso que eu venho nestes preparos. E ainda muito bem. Porque a sociedade aqui também está orientada. Mas a sociedade está orientada. Mas o homem deve também contribuir e escolher, dar a sua opinião. Em muitos casais é a mulher que compra a roupa do homem. Compra. Exatamente, o engome que o prepara. Não está mal, acho bem. Agora, ela tem que chegar a casa com uma camisola, com uma saia e dizer, olha, tu gostas, fica-me bem. Incentivá-lo também de certa forma. Não estou a dizer para que o senhor vá para a loja, uns têm mais disponibilidade do que outras, mas incentivar a dizer o que é que tu gostas de ver em mim e o que é que eu gosto. Isso é preciso pensar, para depois não chegar então aos 40 anos e pensar, aos 40 anos, estamos a falar de 40 anos, de pessoas que começaram a vida muito cedo, cada vez mais. Claro. As pessoas começam a vida tarde e o primeiro filho começa a surgir por volta dos 35 anos. Portanto, claro que essas pessoas são mulheres diferentes, normalmente com cargos de poder, são mulheres profissionalmente bem-sucedidas, com cargos em empresas, e aqui está tudo a mudar, o mundo ocidental. O homem trata-se mais. Cá está. O Carlos Soares diz, hoje tens uma camisa muito extravagante. Porquê? Porque a minha mulher não a escolheu. Fui eu que hoje de manhã escolhi. Mas a sociedade também está orientada para isso. Para isso, e cada vez mais os homens estão a mudar. Estão a mudar. E ainda bem, está diferente. Há aqui um fenómeno interessante. Mas, por exemplo, se fomos a uma festa, nós temos, os homens têm 3 ou 4 peças para escolher. Claro, é o fato, a camisa é branca, é azul, é não sei o quê. Não tem muito e o fato, nós não. Por isso, a própria sociedade padronizou a roupa dos homens. Se vai a um jantar, eles não têm grande dificuldade. Fácil. Nós temos uma gama enorme, desde o sapato a não sei o quê. Ele está estão ao fim e ao cabo formatados. Eu nunca tenho dificuldade, é tudo igual, é tudo preto e branco. Por tipos de festas, pois não sei o quê, não é? Mas está a mudar, e por isso é que surgiu aquilo que nós chamamos os metrosexuais. Porque as mulheres, não é, ao estarem aqui em alguns cargos de empresa, temos que explicar o que é um metrosexual. É uma pessoa que anda de metro. É aquele homem que gosta de se arranjar muito, da sua imagem, sim. Que se cuida muito, que se cuida como uma mulher, que se usa creme, que escolhe a roupa, que vai ao ginásio, aquele homem que trata muito do corpo e da sua imagem. Sim, que os homens também se desleixam, já lá vamos. Vamos continuar na rua a perguntar. Sim, também. O cabelo. Exatamente, cai o cabelo, cresce a barriga. Vamos para a rua perguntar às pessoas o que é que as levou ao desleixo. Aqui desleixo é capaz de ser uma palavra muito forte e algo agressiva, mas pronto, foi a palavra que penso que utilizamos. E o que é que pode levar a esse desleixo? É o que eu digo, eu acho que é falta de tempo, é a mesma rotina de vida e depois quando nascem os filhos eu acho que isso também tira também um bocadinho mais de tempo. Acho que é por aí. Talvez a certeza de ter uma pessoa ali ao lado e o facto de já o conquistei, agora já não vou conquistar novamente, não é? Mas também é importante para o continuar a ter ao meu lado, não é? Eu acho que é o conformismo. E já estamos tão adaptados à pessoa e a pessoa também, acho que não nos preocupamos tanto quanto no início da relação ou quando estamos solteiros. Penso que não damos demasiado importância, tiramos o tempo que nós teríamos antes do relacionamento para nós, deixamos de ter. Acho que pelo menos eu penso que seja mais por aí. E depois de vez em quando apercebemos que já começa a ser um bocadinho desleixo, sim. Trabalho com os filhos, o trabalho em si mesmo e o passar dos anos. Pois, ao passar dos anos. São os argumentos e são válidos, que é o trabalho, são os filhos, é o cuidar da casa, é ter emprego e depois chegar a casa e ter outro emprego, não é? Exatamente. E depois é o passar dos anos. Mas olha, eu tenho por acaso também uma doente que quando entrou na fase que os filhos começaram a ficar mais independentes, disse-me assim: doutor, olha, eu agora percebo-me que tinha sido engolida pelos meus filhos. Eu não tinha vida própria nenhuma. Frase é interessante. Por isso, tinha sido engolida pelo sistema. Agora parece que me entrou
outro tipo de sol dentro, eu tenho muito mais disponibilidade para mim própria. A pessoa faz os filhos como uma primeira opção. Por isso, tem teu filho muito bonito, quando vai de férias leva um malão para os filhos e uma malinha para ela, e os filhos são a obra, os filhos têm de ser muito bonitos, os filhos têm de... E então ela fica em segundo plano. Isso depois vai-lhe dar uma certa insegurança da relação. É muito importante também o núcleo de amigos, e jantar à casa de alguém às vezes estimula as pessoas a arranjarem-se. E depois gostou tanto, é como passar do lagarto à borboleta. É socializar, não é? É como passar do lagarto à borboleta, ver essa mulher do roupão e de camisa de noite é o lagartinho. E depois aqui toda a maquiagem. E era uma senhora bonita, olha, de cara era bonita. E nós vimos uma coisa aqui na televisão, quando chegamos todas e quando saímos para aqui. Vimos de lagarto e passamos a borboleta. Aqui à entrada, a primeira vez que eu entrei na televisão, vi toda a gente de cara lavada e de cabelo escorridinho e todo coisa, e depois de repente vi as borboletas aqui. Isto é fantástico. A televisão tem essa capacidade. É o poder da maquilhagem, não é? É a magia, não é? É o conseguir usar bisturi sem bisturi, não é? Eu estava agora, por acaso, assim de longe, a tentar apreciar, quando estava na maquilhagem, o toque... Aquilo é uma pintura, o toque ali, o toque acolá, o não sei o quê. É isso que nós temos claro que fazer. Claro que as pessoas em casa não têm a maquilhadora, mas se tiverem cuidado com elas no seu, sei lá, na preparação que antecede a saída para o trabalho, eu acho que se enfrenta melhor o dia quando se uma pessoa olha ao espelho e diz: estás com bom aspecto. Precisamente, nem é preciso às vezes maquilhagem, é cada lavada, um bom creme, o cabelo lavadinho, cheirar a lavadinho, se não quer usar água de colónia ou tem alergia, é agradável, não é? Por isso, eu acho que essa postura de manhã, o olhar para o espelho, o sorrir, o ter uma atitude positiva, o pensar assim, se não tem emprego, olha, aproveitar estes dias agora, tem não tem emprego, para fazer outra coisa. Tem que estar bem. Outra coisa. Por acaso, eu acho que agora, justamente com esta crise em que se vive, em que temos milhares e milhares e milhares de desempregados, aliás, há cada vez mais depressões também, e mais, aumentaram também as tentativas de suicídio, e os próprios suicídios aumentaram também no nosso país à conta disso, à conta de toda esta situação. É muito complicado, mas é difícil dizer uma pessoa que está sem motivação em termos de trabalho, porque está desempregado, tem que estar bem, mas tem mesmo que estar bem, não é? Exatamente, mas é muito... Tem que tentar estar bem. Como é que uma pessoa consegue estar bem quando... Tem que estar bem. E eu reparo muito isso. Quando o meu doente chega à consulta, numa primeira consulta, e se trata de um estado depressivo, eu vejo logo o brilho do olhar e a forma como a pessoa se apresenta. Se calhar 2 meses depois... Apresenta-se derrotada, não é? Apresenta-se derrotada. Na postura e na forma como vai vestida. No cabelo. Na mulher vai com as unhas sem ser arranjadas. 2 meses depois, metade da entrevista é olhar. Metade do meu exame psicopatológico é ver, é olhar. Eu vejo, não, esta pessoa está diferente. Vai com uma camisa diferente. Vai com o cabelo mais arranjado, ou vai com o cabelo preso, ou vai com uma ligeira maquiagem. É aí que eu vejo a evolução também do meu tratamento. Se é aí que eu ajudo um bocadinho as pessoas. Claro que no meio em que estamos e no meio em que vivemos sobretudo da imagem, a pessoa tem que estar bem principalmente por dentro. Não pode ser escrava da imagem. Não pode ser escrava da imagem, não é? Se estava tema para outro programa, não é? Se está tema para outro programa. Aliás, tem que investir também no seu interior, tem que investir naquilo que dá prazer, tem que investir tem que estar bem por dentro para passar para fora. Por exemplo, nos meios rurais, teoricamente, as pessoas arranjam-se menos. Mas os nossos antepassados tinham um brio, tinham o fato do domingo, iam arranjados, não deixavam de se arranjar. Tinham o fato para ir ver Deus, não é? É isso que não se pode perder também. Diga, Maria. Mas eu acho que o arranjar também tem de se arranjar em função da pessoa. Pode estar na aldeia vestida de determinada maneira e muito bem arranjadinha, porque as pessoas arranjam-se para o estrato social e para o seu meio. Aquilo que é ótimo numa camada social, noutra até não é bem aceite. Por isso, o importante, de facto, é a pessoa sentir-se confortável com a roupa também, não andar com os sapatos de 2 metros, andar a trabalhar normalmente, porque senão chega à casa cansado e então é ótima, mas depois a relação em casa é sentar-se. As pessoas ficam de pijama o dia todo em casa. Pois, isso é que nunca, mas geralmente é porque alguma coisa não está bem. E agora, o que eu acho mesmo na época de crise é não passar o tempo a contar fatalidades e tudo, é arregaçar as mangas e ir à ação. Há sempre alguma coisa positiva. Por exemplo, as pessoas vêm de férias agora, não me apetece começar a trabalhar. Eu digo assim, tem emprego, tem que estar feliz, não é? Por isso, então agora tudo novo, chega às 7. Não, tem emprego, olha os outros, os que não têm. E quem não tem, aproveite isto para outras coisas. Faça uma lavagem das suas emoções. Veja o que é positivo ou negativo, porque eu no consultório o que eu reparo mais é a postura. Se a pessoa tiver menopausa e cheia de osteoporose, está assim. Quando entram, seguros, têm as costas, os ombros para trás, as costas direitas, olham de frente. Quando entram aliás, assim... as pessoas derrotadas,
quando veem uma pessoa pela frente assim, acham-na arrogante. Precisamente. Quando não é nada, nada. Não é? É uma postura positiva. E quando vão a uma entrevista, ninguém quer um derrotado nem um coitadinho. Quando vão a entrevistas, vão seguros, olhem para o espelho, gostem ou não gostem, eu existo. Precisamente. Tenham prazer a comer, comam uma coisa que pode ser pecado ou faça mal, mas comam para ir seguras e falem convictas, não vão tímidas, nem derrotadas para as entrevistas, nem direitinho. Aliás, vão logo submissas, vão logo subservientes, não é? De maneira nenhuma. Tem que haver... houve ali uma pessoa que disse na entrevista de rua, e isso realmente é uma realidade, é que o corpo muda com a idade. Então há a aceitação do corpo, de todas as mudanças, não é? Do aparecerem as primeiras rugas, não se conseguir andar, dos problemas ósseos, de todos os problemas, existe uma diminuição da resistência. Temos que aprender a lidar com tudo isso. Temos a aprender a lidar com tudo isso. E a criar defesas. E isso não é fácil, não é fácil. Não. Parece tudo muito fácil. Parece muito fácil. Isto é tudo fácil. Claro. Até porque, se repararem, também as lojas e os consultores de imagem, não é? Porque nós hoje vivemos numa sociedade ocidental em que cada vez temos mais idosos, mas cada vez dá mais importância à imagem da pessoa nova. Então só se trata da imagem da pessoa nova. E é fácil um jovem numa loja, um centro comercial, encontrar uma roupa, tudo lhe fica bem. Uma pessoa, quando começa nos 40, 50, a própria pessoa nota e fica triste porque o corpo está diferente. E tem que fazer um esforço muito maior. Tem que fazer dieta, tem que ir para o ginásio, tem que andar... As coisas mudaram, porque a imagem que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa com 80 anos, quando eu era jovem, não corresponde à imagem hoje de uma senhora de 80 anos. Sim. Tenho uma mãe de 89 anos que tem uma imagem perfeitamente moderna e de bem com a vida. Tenho aquela senhora ali de 82 anos, fantástica, e a nossa imagem, a imagem que temos quando éramos miúdos, de uma pessoa de 60, por isso, já era preciso ser de 80, sim, de 50, de 60, já era engelhada, já era acabada. E eu dou os parabéns. Os parabéns a quem? Assim. Porquê? Porque é assim, quando nós temos uma mãe fantástica, alguém fantástico, é porque é envolvente, é positiva e cheia de afeto. Por isso, todos os têm uma mãe derrotada, vejam o que é que está mal. Hein? Todos nós queremos ter uma mãe bonita e fantástica. Se calhar precisa de festinhas, de beijinhos, e que a tratamos com carinho, e que lhe demos autoestima. Oh mãe, estás tão bonita. Porque, não é? Por isso, eu dou-lhes parabéns. Se diz que a sua mãe é assim, o mérito também é seu, e é de envolvente. Eu acho que é mais o mérito dela, e eu acho que herdei dela coisas muito interessantes. Sabe que há coisa de 2 anos tivemos uma intoxicação alimentar os dois e fomos parar ao hospital. E achei muita graça, pois contaram-me que ela estava com umas bermudas em casa, com uma coisa que eu acho que não fica muito bem, mas pronto. Estava com umas bermudas e, portanto, ela foi para o hospital muito em baixo, estava com uma intoxicação alimentar e tem 89 anos. E no momento de sair, ela disse, não, tenho que investir outra coisa qualquer, que está lá o meu filho no hospital. Precisamente, está a ver? E foi-se arranjar ali, foi-se arranjar... Tem claro. um estímulo, e por isso o que nós temos de criar é criar estímulos às pessoas. Eu acho que essa vaidade, essa componente que pode ser entendida como vaidade no aspecto, tem a ver com a minha mãe. Mas os homens também se desleixam. E nós agora interpelamos homens, penso eu. Sente alteração na sua imagem desde que tem companheira? Não. Realmente, eu acho que nós temos que manter aquilo que somos. Não é de certeza por ter uma companheira que desleixamos por isso. Quanto muito é a nossa rotina diária, de trabalho, de filhos, que isso pode fazer com que desleixe. Por ter uma companheira, de maneira nenhuma. Pelo contrário, até pode ser uma motivação para continuarmos bem fisicamente. Sim, claro que sim. Já não vivemos para nós, vivemos para... Já não vivo para mim, vivemos para os dois. Sinto mais confiante e acho que isso é sempre importante, ajuda-nos também tanto na vida profissional como pessoal e acho que é isso. Quando estamos sozinhos, acho que o homem cuida-se mais quando está sozinho. No entanto, para procurar também, para dar mais nas vistas. Quando estou com alguém, tenho alguma imagem a pôr em mim próprio. Quando eu saio com ela, alguma coisa, ou quando estou em casa, quando venho assim para um café, qualquer coisa, não tenho a presença nenhuma. Vou normal, de calção, como estou agora vestido. Quando tenho companheira, sinto mais vontade para vestir, para arranjo melhor, talvez. Não, eu já estou casado há quase 50 anos, tenho tempo. Quando estou acompanhado. Cuida-se mais? Cuido mais da minha imagem. Sim. Porquê? Sim, porque a nossa vida modifica-se um bocadinho após o matrimónio ou o casamento. Sim. Porquê?
que quando nós temos uma namorada evoluímos. Melhor às vezes para pior. Os homens desleixam-se com o casamento? Muitos desleixam, e porque muitas vezes vão todos arranjadinhos, e hoje até se usa a barba 2 e 3 dias, não é? E não tem problema, até pode dar um certo charme. Mas ao fim de semana dão beijinhos à ponta de espinho, não é? Picam-nos a cara toda e até nos arranja. Às vezes queremos ir a alguma festa e até ficamos Paulo, com essa já tem 4 ou 5 dias. Escuta estar a exibir a tua barba 3 dias. Agora, também vimos que alguns, e aí casados, não estão muito preocupados com a imagem, não vão ao ginásio, já estão a ficar com a dita. Mas isso é porque a mulher cozinha bem. É a desculpa, é sempre a desculpa. Não, porque depois até começam a ir comer fora só coisas que não devem, mas vão ao ginásio e estão muito preocupados com a imagem. Mas os homens, quando engordam, é porque realmente têm o jantarinho feito e depois sentam-se logo imediatamente e não fazem exercício. Geralmente. Mas às vezes os homens também que vivem sozinhos e comem muito fora, engordam mais. E depois, quando têm uma parceira fixa, geralmente preocupam-se aí com a imagem. Agora, eles costumam dizer, voltei ao mercado, não é? E quando eles se separam, muitas vezes... E voltei ao mercado, eles dizem isso, acho fantástico. Mas interessante, aqui na entrevista de rua, ao contrário das mulheres, os homens disseram que se arranjavam mais no casamento do que quando estão sozinhos. E tem a sua razão de ser. Estava aqui a pensar em vários fatores. Por um lado, porque a mulher, a esposa, ainda trata muito do marido e, portanto, eles sentem-se mais acompanhados, não é? Tem ali uma cumplicidade... Mais estimulados, uma cumplicidade diferente. E estava a pensar, por exemplo, quando eu faço caminhadas ou vou ao ginásio, a maior parte das pessoas ainda são homens. E mesmo homens já de uma faixa etária 40, 50, vê-se mais homens nessa faixa etária do que senhoras. Lá está, se calhar, dedicam-se a outras atividades. Está a crescer o número de hobbies nas pessoas de meia idade, 40, 50, que eu acho que é uma idade, eu acho que é o início da idade, se calhar, não é? Coisa da meia idade, da meia idade. Mas daquilo a que chamamos, exatamente. Tudo um polo avariado horrível. Está a aparecer um aumento do número de hobbies. Portanto, a pessoa já não tem a mesma resistência física, mas está-se a dedicar a outras atividades. Isso nota-se mais nos homens. Também se reforma. Bem, eu ia dizer que se reformava mais cedo, mas hoje cada vez mais se vai ter que trabalhar mais. Portanto, há mais homens, vê-se a andar de bicicleta, a fazer caminhadas, já se vê algumas senhoras, mas mais homens. E também não tem propriamente com o aspecto exterior. Tem a ver com o aspecto interior. E eu sou psiquiatra, é isso que eu digo. Mesmo vivendo sozinho, nós temos que cuidar da nossa felicidade. Nós estamos aqui para ser felizes. Exatamente. Não é? Estamos aqui para ser felizes, não escravos da beleza, porque ser belo também custa e dá trabalho e é uma profissão. Para algumas pessoas, agora para alguns homens e para algumas mulheres, sobretudo aquelas que têm mais exposição pública, passa a ser uma profissão e passam a ser escravos, porque dá trabalho, não é? E com o aumento da idade, não é? A diminuição da resistência física, o ir ao ginásio custa, o fazer dieta, a pessoa diz, mas eu ando aqui a fazer dieta há meses e não vejo resultados. Isso custa, não é? O escolher as dificuldades económicas que eu falei, o fator económico preponderante que eu falei aqui no último, é decisivo. Claro que não compramos mais caro, podemos comprar mais barato, mas a pessoa está triste, está deprimida, pensa noutras coisas, pensa como é que eu vou pagar a água, a luz, a renda de casa, os livros do meu filho, como é que eu vou ajudar a minha família. Como é que sai dessa? Não tem disponibilidade mental para se arranjar, não é? Fecha-se, isola-se. Então vamos fazer um esforço partindo de dentro para que, estando em casa, a mesma pessoa que está em casa, a pessoa vai que se arranje, que faça ao fim e ao cabo é resistir um pouco, não é? É resistir, é mudar, é o pensamento positivo. Numa espiral que acaba em depressão. Que acaba em depressão e que está a ser a grande catástrofe deste século. Eu acho que sim, mas aqui depois é a tal coisa, um ciclo vicioso. Não se arranja, vai em entrevistas, a imagem está mal, começa a ficar tudo mal e começa a não investir não só na imagem, como também na parte psicológica. Acaba por se afundar, não é? Precisamente. Por isso, aqui o que se tem... Mas eu volto a dizer que isto parece tudo muito fácil. Não, mas isto é extremamente complicado. Precisamente, e manter a imagem é muito difícil. Eu aqui há um tempo e é difícil lidar com tudo isto. É difícil. Não, mas a vida é um puzzle. A vida é um puzzle. E nós temos sempre de minimizar os aspectos negativos e tentar valorizar um bocadinho os positivos. Eu aqui há um tempo até referi que, de facto, isto marcou-me imenso, que foi uma colega, eu a contei, mas acho que aqui é oportuno frisar isto também para os homens, que tinham um namorado novo e ele corria e fazia piscinas e chegava à casa dela, já fiz 50 piscinas e dormia no sofá, porque aquela não faz só 10, não é? É preciso ter noção que o exercício é caber, não é? E não pode ser também andar ali só a correr e tudo e não ter disponibilidade para fazer mais nada. Claro. Vamos pela última vez para a rua e penso que agora a pergunta também é colocada
aos homens, mas focando a mulher. Sente que a sua companheira ou mulher se desleixou? Sente que a sua companheira se desleixou? Não diria isso, mas estoura-se uma rotina que às vezes pode ser, tanto ela como eu, a gente se relaxar um bocadinho. De maneira nenhuma, sempre impecável. Não, sei lá. Procuro sempre arranjar alguém que também tenha esses cuidados e acho que é sempre importante, porque também nos faz sentir bem, tanto com essa pessoa como transmitir para as outras. Não, nunca. Nada mesmo. Tudo ao pormenor também. Quando vamos sair, é igual. Quando vamos beber café, é a roupa usual. Não é nada. Não, acho que não. Sim. Já tive namorada que já se descuidou um pouco mais. Por que acha que isso aconteceu? Comodismo, conforto da relação, talvez não achar que tem necessidade de estar mais arrumada. Acho que é por isso. Não, acho que as mulheres não é tanto. Acho que as mulheres nunca se desleixam. Não tem sentido. Eu gostaria que esta conversa não tivesse chegado à sua casa como a apologia apenas da beleza exterior, da roupa, da maquilhagem, dos cabelos. Não. Isto tem tudo a ver com a maneira como estamos na vida. Aliás, já aqui tivemos senhoras sozinhas que dizem: eu todos os dias ponho a mesa para mim, mas ponho a mesa com o individual, com o guardanapo de pano, com os talheres, não é um tabuleiro, não é um deprimente tabuleiro no joelho, enquanto estamos ali a ver a novela, não é? É esta a postura, não é? Até tem que ser... É investir em nós. É investir em nós, até porque a beleza exterior é efêmera. Então temos que, com o passar da idade, dedicamos a outras coisas. E todos nós gostamos de seduzir. Não é? Então, quer o homem, quer a mulher, então dedica-se a outros interesses. Olha, quando convida amigos, amigas para jantar, aí apresenta, gosta de cozinhar, de mostrar que cozinha bem, outros interesses culturais. A beleza é vestir uma mesa de uma forma criativa, não tem a ver com dinheiro. Já aqui mostrei que não tem a ver com dinheiro, por exemplo. Exatamente, exatamente. Mas temos que estar bem connosco, não é isso que eu faço? Bem no interior, é meio desafio ganho. Quando estamos bem connosco, dificilmente alguém nos deita abaixo. Exatamente, alguma coisa nos deita abaixo, não é? E há pessoas que nesta vida têm que percorrer a vida toda sozinha, não sabemos bem porquê, mas não isso acontece. Não é sozinho. Consigo. É consigo. Quando é às vezes eu digo bem, assim, é eu maior... viajei, eu gosto muito de viajar comigo. Exato. Onde é que foi? Fui sozinho para fora. Mas foi sozinho? Não, fui comigo, que eu me divirto. O que eu me divirto comigo. E é importante estarmos bem, porque também há as outras relações que é aquelas fugas para a frente. Sim. Isso é uma preocupação, é uma coisa grave. Não está errado, porque isso um dia paga-se mais tarde. São pessoas que nunca conseguem estar sozinhas, preferem não parar, não pensar. Então também é importante estarmos bem connosco. É que o estar sozinho não é sofrer de solidão. Não tem nada a ver. Pode ser sabedoria. Pode ser sabedoria. Há dois tipos de solidão. Há a solidão por opção e a solidão por obrigação. São duas coisas totalmente Nós podemos diferentes. estar aqui no meio de muitas pessoas e estar tão sós. Precisamente sozinhos. Exatamente. Por isso, eu acho que aí o fundamental, e aí em vez de meio, eu acho que é 2/3 do bem-estar tem de estar dentro de nós. Eu não posso ir buscar aos outros aquilo que não tenho de maneira nenhuma, mas tenho de arranjar e de me preencher e ser uma pessoa interessante para estar comigo. Eu tenho de saber pensar, de saber... criar objetivos, tenho de facto de estar muito bem comigo para poder estar bem com os outros. E depois tenho de saber falar de coisas interessantes, tenho de estar atualizada, tenho de ler não só fofocadas, muitas vezes, porque há um apartheid, muitas vezes social, quando vamos à casa dos amigos. É um apartheid sexual. As mulheres vão para um lado e os homens para o outro. E cada um fala de assuntos diferentes. Não, nós temos de partilhar e de falar os dois a mesma linguagem. Temos de ir ver, nem que seja as capas das revistas, dos jornais, agarrar a assuntos sem ser só a crise e o telejornal, senão ficamos todos deprimidinhos, não é? Mas arranjar... temos que ir à procura desses temas, porque na imprensa e nos órgãos de comunicação social não estão. Portanto, há coisas boas, há muita coisa boa a acontecer. Só que não são faladas. Diga. Existe. A longevidade está a aumentar, não é? E, portanto, mas há pessoas que também chegam ao meu consultório e que me perguntam: doutora, mas eu estou preocupado, eu tenho uma mãe de 80 anos ou de 90 anos e está demente. E isso vai-me acontecer. A minha mãe tem qualquer tipo de doença, uma parte genética. Não podemos ser fundamentalistas. O que eu digo, tem que se exercitar, tem que fazer coisas diferentes. Temos que controlar os fatores de risco. Claro.
não é? E um desses fatores é a parte intelectual, a estimulação intelectual. Pode ser outros, controlar o colesterol, a hipertensão, fazer exercício físico, estar com outras pessoas, cultivar a parte afetiva. É fundamental. Podemos passar só uma mensagem? Sim, rapidamente. Eu acho que é importante. Se não gostar de si, é uma frase feita, mas eu acho que é importante. Se não gostar de si, Sim, ninguém gosta. E por isso, fundamental olhar para o espelho e ver aquela mulher cheia de energia, de força, capaz de comandar alguma coisa. E por outro lado, como dizia o Oscar Wilde, o problema não é ser velho, é ter sido jovem, é a energia a diminuir. Mas há sempre coisas que nós podemos ajudar e ultrapassar. E todas as fases da vida têm coisas extremamente importantes. Não veja só a parte negativa, veja sempre que há coisas boas e que as pode aproveitar. Se não gostar de si, de certeza que não vai gostar dos outros. Nem se vai dar aos outros, não é? E os outros também não vão Exatamente. gostar. Mas se estiver numa relação e com um companheiro, não esqueça de olhar por si. Exatamente. Nunca esqueça. Exatamente. Não olhe só para outra pessoa. E já agora também para ele. E por ele, mas não saia. Muito obrigado às nossas convidadas.